Amanhã em São Paulo, na luxuosa Avenida Brasil, rompeu com o brilho metálico e impessoal dos carros de alto luxo. Ali estava a Estrela Motors, um santuário de velocidade e status que parecia emitir um brilho repelente a tudo que não fosse ouro e grife. E foi exatamente neste templo de ostentação que a velha caminhonete Chevrolet C10 de 1995 parou, ofuscada pelos cromados da concessionária. Dela desceu Sebastião Ferreira, um homem que carregava em cada ruga e em cada movimento lento, mas decidido, a sabedoria de 72 anos vividos na lavoura. Sua camisa xadrez, remendada pelo tempo e desbotada pelo sol do Triângulo Mineiro, e suas calças de brim que conheciam o cheiro da terra úmida, eram um manifesto silencioso contra o luxo gritante ao redor. Sebastião não era um homem de meias palavras, mas de sementes e colheitas, e ele carregava o cheiro de sua essência, o cheiro de 2.000 hectares das terras mais férteis de Minas Gerais. Esta era a primeira, mais silenciosa, revelação impactante da manhã. O homem que parecia ter vindo de um século passado era, na verdade, um magnata. Nascido em berço humilde, na lida de diarista, ele construiu um império de silêncio e inteligência aguçada. Cada centavo ganhado, cada safra vendida, era reinvertida em mais terra, em títulos de crédito e em ações de empresas agrícolas que decolavam de forma exponencial. Seu patrimônio líquido, uma cifra que faria os elegantes vendedores da Estrela Motors engasgarem, era de 50 milhões de reais, distribuídos em ativos sólidos. Ele vivia de forma espartana na mesma fazenda onde nasceu e dirigia o mesmo veículo há 20 anos, pois o verdadeiro poder para ele residia na discrição e na capacidade de fazer o dinheiro trabalhar, não de exibi-lo. O motivo de sua presença, tão deslocada, era um ato de amor profundo. Sua neta Júlia, à luz de seus olhos e filha de seu filho que faleceu em um trágico acidente há 10 anos, estava prestes a se formar em medicina na renomada USP. Sebastião queria presenteá-la com o melhor carro que o dinheiro podia comprar. Um automóvel seguro, confiável e que representasse o novo e promissor capítulo de sua vida. O carro seria um amuleto, um símbolo de que, mesmo após a grande perda que abalou a família, a vida sempre encontra um caminho de renascimento e prosperidade. Ao empurrar a porta de vidro da concessionária, o hall de mármore polido e a luz fria do LED o atingiram. No balcão de recepção, Patrícia, a jovem loira em seu tailleur de corte caro, o encarou. O sorriso profissional, treinado para acolher status, desvaneceu-se em um segundo de horror mal disfarçado. Patrícia olhou para os sapatos sujos de Sebastião, para suas roupas gastas e o aroma de terra que ele trazia consigo. O nojo era quase palpável. Em um ato de arrogância silenciosa, ela tapou o nariz e, sem sequer dirigir a palavra a ele, acionou o telefone interno. Sebastião ouviu o sussurro gélido. Tem um sujeito estranho aqui na frente. Não sei se é cliente ou se veio pedir esmola. Chame alguém para retirá-lo. Em instantes, o escárnio se instalou. Os vendedores que exibiam ternos de corte impecável e relógios caros riram abertamente. O diretor comercial, Ricardo Silva, um homem de cerca de 40 anos, que respirava a presunção do sucesso fácil, aproximou-se com visível irritação. Seu olhar fulminante de desprezo era a maior ofensa. Ricardo, de forma brusca e desrespeitosa, dispensou Sebastião, dizendo-lhe que a Estrela Motors não era um posto de caridade e que ele deveria procurar o mecânico da esquina ou instituições assistenciais. Aqui só atendemos clientes de verdade, não vagabundos que sujam o nosso piso de mármore, destilou Ricardo sem sequer pestanejar. Sebastião, embora ferido pela grosseria, manteve-se inabalável. Sua calma era a calma da rocha que resiste ao vento. Ele havia aprendido em 70 anos que o julgamento precipitado era uma fraqueza de caráter. Com sua voz firme, mas tranquila, explicou o propósito de sua visita: comprar um carro para sua neta recém-formada. A resposta de Ricardo foi uma gargalhada alta e cruel. Ele se virou para os colegas, que se juntaram à cena de desprezo, e comentou em voz alta: Olha só, o fazendeiro quer comprar um BMW. Deve ter confundido aqui com a feira de usados.
Os comentários despectivos se multiplicaram, e a humilhação se tornou pública e deliberada. Sebastião não reagiu com fúria. A paciência era sua arma secreta. Ele simplesmente memorizou cada rosto, cada nome, cada palavra de escárnio. A solução positiva e milagrosa para aquele ultraje não seria um confronto físico ou verbal, mas um golpe de mestre estratégico, cirurgicamente planejado. Ele não se justificou, apenas assentiu com a cabeça, virou-se em direção à porta e manteve a dignidade com que havia entrado. Mas, antes de sair, ele se virou uma última vez. Olhou Ricardo Silva diretamente nos olhos e, com uma leve, mas enigmática, ponta de sorriso nos lábios, proferiu as palavras que selariam o destino da concessionária. A gente se encontra muito em breve, Dr. Ricardo. A frase, dita com a quietude de um juramento, não foi levada a sério por ninguém, mas ficaria martelando a mente de Ricardo, prenunciando a semana mais devastadora de sua carreira. No caminho de volta à fazenda, a humilhação doeu, mas não o abateu. Em 70 anos de vida, Sebastião nunca havia sofrido um ultraje tão gratuito e público. Sua dor era pelo princípio, pela injustiça de julgar o valor de um ser humano pela roupa que veste. Em sua mente, começou a se formar um plano, um ato de justiça que ele havia ensinado a seus netos. A arrogância sempre deve ser punida e as ações têm consequências. Ele não era um homem vingativo por natureza, mas acreditava que a correção de um erro deveria ser feita de forma impecável, e com um resultado que gerasse uma transformação positiva para todos. Chegando à fazenda, em vez de ir para a lida, dirigiu-se ao seu escritório. A sala simples, com uma mesa gasta e uma velha poltrona de couro, guardava a segunda grande revelação sobre Sebastião. Sobre a mesa repousava um computador moderno e de alta velocidade, sua central de comando para as vastas 50 milhões de reais em investimentos. Sebastião não apenas sabia usar o computador, ele dominava as finanças, seguia os mercados globais e tinha contas em bancos de investimento internacionais. Ele abriu o computador e começou a vasculhar informações sobre a Estrela Motors, descobrindo que a concessionária atravessava um período de profunda crise, com receitas em queda há 3 anos, acumulando dívidas significativas com a matriz da BMW. O holding proprietário estava ativamente buscando um comprador, desesperado para se desfazer do negócio. Sebastião sorriu. Seu faro para investimentos, que o havia levado a acumular tantas terras e ativos, revelou que aquela era uma oportunidade ímpar de aplicar uma solução milagrosa de negócios, corrigindo o erro humano com uma tacada financeira. A concessionária estava sendo oferecida por 8 milhões de reais, um valor que incluía todas as dívidas, uma pechincha, considerando que, bem administrada, a empresa valeria pelo menos 15 milhões de reais. O plano de Sebastião não era apenas punir, mas transformar o negócio, provando que ética e lucro andam lado a lado. Ele ligou para seu consultor financeiro, o Dr. Fernando Martins, um dos melhores contadores de São Paulo, e solicitou um relatório financeiro completo sobre a Estrela Motors. 2 dias depois, Fernando ligou com as revelações que Sebastião esperava. O cenário era pior do que ele imaginara. A concessionária acumulava prejuízos de 2 milhões de reais e devia à BMW 3 milhões e 500 mil reais em carros não vendidos. Estava à beira da falência. Sebastião deu a Fernando as instruções para a oferta de compra. O plot twist do plano de vingança era duplo. A compra deveria ser mantida em absoluto sigilo até o momento da assinatura e todos os empregados seriam mantidos por pelo menos 6 meses, exceto o diretor comercial, Ricardo Silva. O fazendeiro não estava apenas comprando um negócio, mas comprando a lição de humildade de um homem arrogante. Enquanto Fernando lidava com a burocracia, Sebastião continuava sua vida normal, acordando ao amanhecer para cuidar de suas plantações e de seu gado. Mas, toda noite, ele voltava ao escritório para refinar seu plano, que não era apenas uma simples compra, mas uma solução milagrosa que salvaria dezenas de empregos e transformaria uma empresa falida em um modelo de negócio ético. Ele queria demonstrar que o respeito se ganha com os fatos, e não com a ostentação superficial.
Uma semana após a humilhação na Avenida Brasil, a ligação tão esperada de Fernando chegou. Os proprietários da Estrela Motors haviam aceitado a oferta de Sebastião Ferreira. A compra seria finalizada em 3 dias. Sebastião olhou pela janela, observando o trigo ondulando ao vento em seus campos. A vingança, quando servida fria, tinha o sabor da justiça e da renovação. Ele sabia que, em breve, Ricardo Silva e seus colegas descobririam quem era realmente aquele humilde camponês que haviam tratado como um mendigo. Mas a verdadeira maravilha de seu plano não era o poder da aquisição, e sim a certeza de que a humilhação se transformaria em uma solução positiva e milagrosa para todos os funcionários que seriam salvos da falência e para a própria empresa, que seria reerguida sobre pilares de respeito e dignidade. A lição de que o valor de um ser humano não está em sua conta bancária estava prestes a se tornar a nova política de negócios mais lucrativa de São Paulo. O palco estava montado. O fazendeiro, com sua paciência de lavrador e sua fortuna de magnata, estava prestes a realizar o plot twist que reescreveria a história da Estrela Motors. O próximo capítulo veria a queda do arrogante e o início de uma revolução ética no coração do luxo paulistano. O alvorecer daquela segunda-feira na Avenida Brasil anunciava uma transformação tão súbita e radical quanto a mudança de clima no interior de Minas Gerais. A Estrela Motors, palco da humilhação, estava prestes a se tornar o palco da justiça, e o plot twist preparado por Sebastião Ferreira era a cartada mais audaciosa de seus 72 anos de vida. Sebastião chegou à concessionária não mais com sua velha caminhonete C10, mas em um carro discreto, dirigido pelo Dr. Fernando Martins. Sua vestimenta havia mudado. O fazendeiro trazia agora um terno de corte clássico, escolhido com o bom gosto de quem não precisa ostentar, mas apenas ser reconhecido. Sua postura, contudo, permanecia a mesma, a dignidade serena de quem sabia o valor exato de cada coisa. Entraram com a calma de quem possui o lugar, enquanto os vendedores, que se preparavam para mais um dia de vendas arrogantes, observavam-nos dos vastos vidros do showroom. Patrícia, a recepcionista, foi a primeira a cambalear. Ela reconheceu Sebastião, o sujeito estranho da semana anterior, mas sua presença ao lado do famoso consultor financeiro, Dr. Fernando Martins, causava uma vertigem de confusão e pavor. O burburinho cresceu, alimentado por um medo instintivo que a arrogância sempre guarda para o momento de sua queda. Ricardo Silva, o diretor comercial, sentiu um calafrio na espinha que nada tinha a ver com o potente ar-condicionado. Ele saiu de seu escritório com a habitual pose de autoridade, mas o olhar de Sebastião, agora vestido com um terno escuro, carregava uma profundidade que ele nunca havia notado. O silêncio na Estrela Motors foi quebrado pela voz grave e firme de Fernando Martins. O doutor adiantou-se a Sebastião e proferiu a revelação impactante que congelou o tempo e o ar na sala. Senhores, apresento a vocês o senhor Sebastião Ferreira, representante legal e único proprietário desta concessionária, a Estrela Motors. O som foi abafado. O silêncio que se seguiu não era de respeito, mas de incredulidade absoluta. A palidez de Ricardo era dramática. O homem que ele havia escorraçado, o vagabundo em roupas de brim e chapéu de palha, era agora seu dono. Fernando Martins mostrou os documentos de compra, confirmando a transação de 8 milhões de reais que havia salvado a empresa da falência e liquidado suas dívidas de 3 milhões e 500 mil reais com a BMW. Sebastião avançou alguns passos e sua voz, embora calma, ressoou com a autoridade que o dinheiro de 50 milhões de reais em investimentos lhe conferia, mas que ele preferia apoiar na moral. Ele se dirigiu a Ricardo, lembrando-o das palavras de desprezo da semana anterior. Não houve mal-entendido, Dr. Ricardo. Fui tratado com escárnio por minha aparência, julgado pela roupa e não pela pessoa. Em seguida, Sebastião dirigiu-se a todos os empregados, explicando que a compra da Estrela Motors era, acima de tudo, uma lição. O respeito se baseia em valores, não em aparências, declarou. Em um ato de solução milagrosa, que garantia a estabilidade e a segurança de dezenas de famílias,
Ele afirmou: todos vocês manterão seus empregos por pelo menos 6 meses para que esta transição seja suave. A exceção, no entanto, era a mais esperada e justa. O único que está dispensado por comportamento inadequado e falta de ética profissional é o Sr. Ricardo Silva. Ricardo explodiu em fúria. Ele protestou, ameaçou processar, vociferou que um fazendeiro não podia gerir um negócio de luxo. Sebastião, tranquilo, respondeu: eu gerencio fazendas e investimentos há 50 anos, Dr. Ricardo. Meu negócio é saber o valor das pessoas e do dinheiro. Enquanto Ricardo, sob a vigilância do Dr. Fernando, recolhia seus pertences com ódio contido, Sebastião fez o primeiro anúncio de sua nova era. O plot twist da gestão. A Estrela Motors reabriria com novas regras. A primeira e inegociável era: todo cliente merece o mesmo respeito, seja ele um CEO de terno Armani ou um trabalhador em roupas simples. A notícia da aquisição de Sebastião Ferreira se espalhou por São Paulo em questão de horas. Os jornais econômicos estamparam a manchete do fazendeiro milionário, que comprou uma concessionária para ensinar humildade. Vídeos de seu discurso viralizaram, gerando uma onda de comentários e testemunhos nas redes sociais de pessoas que haviam sofrido discriminação semelhante. A história ressoou profundamente no coração do Brasil, provando que o sucesso verdadeiro reside no respeito que se demonstra aos outros. Sebastião, fiel à sua natureza, não buscou a publicidade, mas também não a evitou. Ele deu uma entrevista para o jornal explicando sua filosofia. O dinheiro é uma ferramenta, mas o caráter é o alicerce. O respeito é o único investimento que garante o lucro a longo prazo. Após resolver as questões legais, ele voltou à sua rotina dupla. Acordava ao amanhecer para a lida no Triângulo Mineiro e, à tarde, ia para a Avenida Brasil supervisionar as operações. A primeira grande solução milagrosa de gestão foi a contratação de Adriana Gomes como nova diretora comercial. Adriana, uma mulher de 40 anos com 20 anos de experiência no setor, era brilhante, mas havia sido repetidamente preterida em cargos de liderança por preconceitos de gênero. Sebastião viu nela não apenas a competência técnica, mas uma ética inabalável. Adriana, inspirada pela missão de Sebastião, implementou imediatamente as novas regras. Ela demoliu as velhas hierarquias de atendimento. Vendedores não podiam mais fazer suposições sobre a capacidade de compra de um cliente com base em sua roupa, idade ou sotaque. A equipe passou por um intensivo e revolucionário programa de formação em empatia, criado por Sebastião. Ele trouxe psicólogos e especialistas em comunicação que ensinaram os vendedores a reconhecer e superar seus próprios vieses e a ouvir as necessidades reais das pessoas. Foi uma verdadeira terapia de grupo que desconstruiu anos de arrogância elitista. Os resultados não demoraram a aparecer. Em apenas um mês sob a nova gestão, as vendas dispararam, aumentando em 40%. Clientes que haviam sido maltratados no passado ou que leram a história de Sebastião vinham de outras cidades apenas para comprar na Estrela Motors, atraídos pela fama de atendimento digno. A fidelidade do cliente aumentou exponencialmente, provando que o respeito era, de fato, um diferencial de mercado insuperável. Mas a maior e mais profunda solução positiva da história estava por vir, encapsulada no plot twist da redenção. Sebastião, com a sabedoria de quem semeia, decidiu que a punição de Ricardo não seria o fim, mas o meio para uma transformação. Após 2 meses de desemprego, com a reputação manchada impedindo-o de conseguir emprego em outras concessionárias, Ricardo Silva aceitou a proposta mais surpreendente de sua vida: voltar para a Estrela Motors como responsável pela limpeza. Não para ser humilhado, mas para aprender a humildade a partir do chão de mármore que ele tanto valorizava. Trabalhar como faxineiro foi a lição mais difícil e transformadora para Ricardo. Ele tinha que chegar antes de todos, limpar os carros que ele antes vendia, esvaziar as lixeiras que antes continham seus relatórios de venda. Pela primeira vez em 40 anos, ele soube o que era ser invisível. Ele viu em primeira mão o desprezo casual que ele próprio havia infligido aos outros. Sebastião o observava à distância, nunca o humilhando publicamente.
Às vezes oferecia-lhe um café durante o intervalo, perguntando com genuína cortesia como ele estava. Ricardo respondia com monossílabos, ainda cheio de ressentimento e orgulho ferido. A transformação, contudo, começou a se manifestar de forma milagrosa através da observação. Ricardo via, dia após dia, a equipe de vendas, seus ex-subordinados, tratar a todos os clientes com o mesmo respeito inabalável. Ele viu idosos com macacão de trabalho, comprando carros para os filhos. Jovens imigrantes que haviam juntado economias por anos para adquirir um modelo usado e famílias modestas serem ouvidas com a mesma atenção devotada aos grandes empresários. Um dia, Ricardo testemunhou uma cena que o quebrou e o reconstruiu. Uma senhora de cerca de 50 anos, vestida com simplicidade e visíveis dificuldades financeiras, entrou pedindo informações sobre um carro usado, adaptado para seu filho com necessidades especiais. Os vendedores a trataram com tamanha gentileza, encontrando a solução perfeita dentro de seu orçamento apertado, que Ricardo chorou em silêncio enquanto varria um canto da sala. Ele percebeu que a solução positiva daquele negócio não estava apenas na venda, mas na dignidade que eles devolviam às pessoas. Naquela noite, Ricardo esperou Sebastião fechar o escritório. Pela primeira vez, ele se aproximou e, com a voz embargada, pediu desculpas sinceramente. Não apenas a Sebastião, mas por todo o mal que havia feito em sua carreira, por ter julgado as pessoas pela casca. Sebastião o olhou nos olhos e viu o que nunca havia visto antes: humildade verdadeira. O fazendeiro, com a sabedoria que lhe era peculiar, disse-lhe que todos merecem uma segunda chance, mas que o perdão se ganha com ações, não com palavras. A partir daquele dia, Ricardo passou a trabalhar com uma atitude diferente. Continuou a limpar, mas o fazia com dignidade e orgulho, e começou a cumprimentar cada cliente que entrava. Ele havia se transformado de um esnobe arrogante em um homem respeitoso e consciente. A lição de Sebastião havia curado a alma de Ricardo. 6 meses após sua recontratação, e com o desempenho da Estrela Motors batendo todos os recordes, Sebastião chamou Ricardo e lhe ofereceu novamente o posto de vendedor. E aqui veio o plot twist final da sua redenção. Ricardo recusou. Ele havia aprendido que o trabalho honesto, qualquer que fosse, tinha dignidade. Ele preferia continuar como responsável pela limpeza, mas com a consciência limpa e a paz de espírito que o dinheiro jamais havia lhe dado. Sebastião sorriu, um sorriso de satisfação profunda. Sua lição havia gerado uma solução milagrosa de caráter, que era ainda mais valiosa que os 50 milhões de reais que possuía. 1 ano após a aquisição, a Estrela Motors era a concessionária mais rentável do Brasil. Os resultados superavam todas as expectativas: vendas triplicadas, clientela fidelizada e reviews excelentes. Sebastião havia provado que o respeito era o modelo de negócio mais inteligente e lucrativo. Sua filosofia ferreira havia triunfado. A equipe de vendas já não olhava para os clientes com ceticismo, e Adriana Gomes era uma gerente respeitada. A transformação humana era a maior vitória de Sebastião. 1 ano e meio havia se passado desde que Sebastião Ferreira, o fazendeiro milionário de 72 anos, havia adquirido a Estrela Motors. Aquele período não foi apenas de recuperação financeira, mas de um milagre empresarial e humano. O concessionário, antes à beira da falência com perdas de 2 milhões de reais, era agora o mais rentável do país em volume de vendas por metro quadrado, e o modelo de negócio era objeto de estudo. Escolas de negócios em São Paulo e até mesmo em outras capitais do país organizavam seminários sobre a filosofia ferreira, destacando como a dignidade e o respeito, pilares morais, haviam se tornado os maiores ativos de lucro. Sebastião, alheio aos elogios e à fama crescente, mantinha sua rotina no Triângulo Mineiro. Acordava ao amanhecer, sentia o cheiro da terra em suas 2.000 hectares e só depois dirigia-se à Avenida Brasil. Seu propósito não era o dinheiro adicional que o sucesso gerava, mas a transformação que ele via em sua equipe e, sobretudo, em Ricardo Silva.
A maior e mais doce solução positiva e milagrosa de sua empreitada, no entanto, veio de sua neta. Em uma manhã de primavera, enquanto conferia os relatórios de vendas, Sebastião recebeu a chamada que aqueceu seu coração mais do que todo o sol de Minas Gerais. Era Júlia, recém-formada em medicina pela USP com a maior distinção, a matrícula de honra. Júlia, com a voz embargada pela emoção, agradeceu-lhe pelo carro que ele havia comprado, um modelo seguro e confiável, mas sobretudo pela lição de vida que ele lhe havia dado. Ela tinha acompanhado por meio dos noticiários e das redes sociais a história de como ele havia transformado uma humilhação em uma oportunidade de crescimento. O plot twist final e mais significativo era a escolha de carreira de Júlia. Inspirada pela atitude de seu avô, ela decidira se especializar em clínica geral, com foco em saúde pública, para atender as comunidades mais humildes e carentes. Ela explicou que o sistema de saúde, assim como o comércio de luxo, muitas vezes tratava mal as pessoas pela aparência ou pela falta de recursos, e ela estava determinada a levar a dignidade e o respeito da filosofia Ferreira para a medicina. Sebastião sentiu uma plenitude inédita. Seu filho, que faleceu prematuramente, teria orgulho da jovem que Júlia se tornara. A vingança, iniciada como um ato de correção, havia se metamorfoseado em uma solução milagrosa que moldaria o futuro de sua neta e de milhares de pacientes. Naquela mesma tarde, com a alma renovada, Sebastião tomou uma decisão ousada sobre o futuro de Ricardo Silva. Ele foi ao encontro de Ricardo, que terminava sua jornada de limpeza com a mesma dignidade com que a começara. "Ricardo", disse Sebastião, com a calma de um pai, "você aprendeu a humildade a partir do chão. Você viu o erro, viveu a consequência e se tornou um homem melhor. Quem melhor do que você, que tocou o fundo da arrogância e ressurgiu, pode ensinar a humildade?" Sebastião então fez a proposta. Ele queria que Ricardo se tornasse o responsável de formação ética para todos os concessionários do grupo BMW em São Paulo. Seu papel seria ensinar aos vendedores a importância do respeito e da empatia, usando a própria experiência de queda e redenção como principal material didático. O salto de faxineiro a formador regional, um milagre de ascensão baseada unicamente no caráter, deixou Ricardo sem palavras. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de uma alegria profunda, a felicidade de quem encontrou um propósito. Ricardo aceitou, e soube que sua missão não era vender carros, mas vender dignidade. O sucesso da filosofia Ferreira continuou a se expandir. O trabalho de Ricardo como formador foi inspirador. Ele falava de coração, com a autoridade de quem havia se refeito. Em seus treinamentos, ele usava a história de Sebastião e sua própria queda, para ilustrar que o preconceito é um mau negócio e que a empatia é o principal impulsionador de vendas. Em 6 meses, o programa de Ricardo já havia transformado mais de 20 concessionárias em todo o estado. 3 anos após a aquisição, as paredes do escritório de Sebastião na fazenda estavam forradas com placas de homenagem e artigos de jornais de todo o país. A Estrela Motors era o objeto de estudo de universidades americanas em cursos de ética empresarial. Mas, fiel à sua essência, Sebastião continuava levantando-se ao alvorecer para cuidar de seus campos, almoçando sua sopa simples e dirigindo sua velha caminhonete. A única grande mudança era o tempo de qualidade que passava com Júlia, agora uma médica extraordinária que trabalhava em um ambulatório gratuito para imigrantes e famílias de baixa renda na periferia de São Paulo. O ápice de seu legado chegou em uma manhã de outubro. Sebastião recebeu uma chamada inesperada. Era o CEO da BMW Alemanha. O colosso automobilístico estava impressionado com os resultados da Estrela Motors, que agora ostentava as maiores margens de lucro da América do Sul, e queria expandir o método Ferreira globalmente. Sebastião aceitou a reunião, mas impôs uma condição. Ela deveria ocorrer em sua fazenda, em Minas Gerais, e Ricardo Silva deveria estar presente. A cena de chegada do CEO alemão em seu Mercedes blindado, contrastando com o aroma de terra e o céu aberto da fazenda, foi emblemática. O CEO encontrou Sebastião regando tomates na horta,
em sua inseparável camisa xadrez. Durante o almoço, preparado pela cozinheira com produtos frescos da terra, Sebastião expôs sua filosofia. O sucesso não se mede apenas em lucros, mas na capacidade de melhorar as pessoas com quem se trabalha. Uma empresa que respeita a todos, clientes e empregados, está destinada a prosperar a longo prazo. Ricardo, com a voz carregada de gratidão e verdade, contou sua história de queda e milagre, explicando como a humilhação e o perdão o haviam transformado em uma pessoa melhor e um líder mais eficaz. O CEO alemão, um empresário acostumado apenas com números frios, ficou fascinado. A BMW decidiu então fazer um investimento maciço de 50 milhões de euros para expandir o programa de Sebastião por toda a Europa. Mas Sebastião impôs suas condições finais, que eram, na verdade, seus princípios. Os cursos de formação em ética e respeito seriam gratuitos para todos os concessionários do grupo, e uma parte dos lucros seria destinada a programas de assistência social para famílias em dificuldade. O CEO aceitou cada ponto, entendendo que Sebastião Ferreira estava oferecendo-lhe a fórmula mais valiosa de todas, a sustentabilidade ética. Naquela noite, após a partida do CEO, Sebastião e Ricardo se sentaram no alpendre da fazenda, observando o pôr do sol sobre os vastos campos. Eles conversavam sobre o futuro, sobre os milhares de vidas que seriam tocadas pelo seu programa. Ricardo confessou a Sebastião que 3 anos antes ele nunca teria imaginado poder ser tão feliz. Ele havia perdido o emprego, a arrogância e o orgulho equivocado, mas havia conquistado algo infinitamente mais precioso, a paz interior e o respeito genuíno dos outros. Sebastião sorriu, assentindo com a cabeça. A verdadeira riqueza, meu filho, não está no dinheiro que você acumula, mas nas pessoas que você consegue tornar melhores. Ele sempre soube que era rico, mesmo quando vivia com pouco, porque sempre havia tratado a todos com dignidade. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu do Triângulo Mineiro, Sebastião pensou na jornada inacreditável que o havia levado da humilhação em uma concessionária à criação de um modelo de negócio estudado em todo o mundo. Ele era e sempre seria um fazendeiro que acreditava no valor de cada pessoa. Seu legado não eram os 50 milhões de reais ou os prêmios recebidos, mas o exemplo de que um homem simples, com valores justos e a coragem de defendê-los, pode mudar o mundo, uma pessoa e uma concessionária de cada vez. A cada cliente que entrava em uma de suas lojas e era tratado com o respeito incondicional da filosofia Ferreira, aquela lição de humildade e dignidade continuava a crescer, garantindo que o ciclo de soluções positivas e milagrosas jamais se encerraria. O sol nasceria novamente sobre os campos de Sebastião, e ele estaria lá, em sua camisa xadrez e chapéu de palha, pronto para mais um dia de trabalho e propósito, sabendo que sua história, nascida de um ato de desprezo, havia florescido em um futuro de profunda esperança. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.